Hoje eu vou falar de um acidente que aconteceu em 1965, quando os aviões ainda não possuíam um sistema de anticolisão como TCAS, que hoje em dia até é obrigatório para a aviação comercial. Mas além da história do acidente, a gente vai conhecer o heroísmo do comandante White. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Se você gosta de história de aviação, já deixa o like aí para não esquecer, hein? Tudo começou em 4 de dezembro de 1965. O voo 42 da Trans World Airlines, famosa TWA, decolou de São Francisco às 9 da manhã, indo para Nova York. A aeronave era um moderno 707, recém-lançado pela Boeing, só que ainda voava por céus carregados de como Electra, Constellation, DC-6 e afins. Poderoso 727 cruzava 37 mil pés, é uma altitude impensável para um turbohélice. O voo seguiu sem problemas até chegar perto de Nova York, onde ele recebeu instruções para começar a descer, descer sequencialmente assim, até atingir os 11 mil pés de altitude. Não havia nenhum problema de manutenção no avião. No mesmo dia, por volta de 3h30 da tarde, um Lockheed Constellation azul e branco da Eastern Airlines, que era eu pelo menos considero, um dos aviões mais bonitos já construídos. Do Constellation. Um engenheiro de voo, aquele tipo de botão ali, ó, para embandeirar a hélice. Como esse avião é da Lockheed, então eles fizeram o mesmo botão no Electra. Aliás, alguns instrumentos aqui são bem parecidos com o que usavam no Electra. E coisa linda, hein? E os equipamentos aí que o pessoal de aviônica trocava antigamente. Olha isso. Tudo isso aqui hoje em dia é substituído por software. E claro, tinha o dedo do Kelly Johnson, tinha que ser bonito. Então ele saiu de Boston e estava indo em direção a Newark, em New Jersey. O voo seguiu com altitude de cruzeiro de 10 mil pés. E nessa altitude ele ficava tocando na parte de cima da camada das nuvens. Sabe quando fica aqueles algodõezinhos assim? Então ele ia tocando nesses algodõezinhos. Às vezes guardava, às vezes não guardava. Guardar é entrar na nuvem. Perto das 4 da tarde, o controle de tráfego instruiu Constellation a seguir direto para o VOR chamado Carmel. Olha na carta aqui, ó. Chegando em Carmel, ele receberia instruções que a gente chama de vetoração para pousar em Newark. E o VOR é uma estação de rádio que dá auxílio para navegação aérea. É um rádio que emite ondas em 360 graus. Sendo que cada um desses graus seria como se fosse um caminho que o avião pode percorrer até chegar na estação de rádio, entenderam? O 707 da TWA, que fazia o voo 42, tinha céu claro e se dirigia também para o VOR de Carmel, só que ele estava a 11 mil pés. O piloto automático estava ligado, altitude hold, ou seja, ele não saía daquela altitude, e 11 mil pés está 300 metros acima de 10 mil pés. Que é a altitude que vinha o Constellation. De repente, o comandante do 707, ele olha pela janela e ele viu o azul e branco da aeronave da Eastern, mais ou menos na posição 10 horas, e parecia que estava em rota de colisão. O cara desconectou o piloto automático rapidinho, iniciou uma curva para a direita e comandou o avião para subir. Enquanto eles manobravam, eles perceberam que não ia dar tempo de livrar do Constellation. E eles tentaram descer o nariz e inverter a curva, só que só deu tempo de sentir 2 pancadas. O 707 mergulhou e depois de vários segundos a tripulação conseguiu controlar o jato e começou a analisar os danos, O flight, nessa época tinha mecânico de voo ainda. E eles perceberam que eles tinham perdido um pedaço da ponta das esquerdas. Declararam emergência e seguiram direto para Nova York com auxílio do controle de tráfego aéreo. Conseguiram pousar em segurança, ninguém se machucou. O problema maior estava lá com o Eastern, porque quando o 707 bateu, o Constellation perdeu os 3 sistemas hidráulicos dele. Claro, ele podia ser comandado diretamente, como o Electra também podia. Só que a colisão acabou rompendo também os cabos de comando. Então o Connie, que é o apelido do Constellation, ele ficou sem profundor
e sem leme de direção. Só para a gente voltar um pouquinho assim, antes do acidente. A tripulação do Constellation estava a 10 mil pés. Quando eles viram o 707, eles perceberam que estava em rota de colisão. Então eles puxaram o manche que fez com que o Constellation subisse, saindo daquela altitude que eles estavam em segurança, para ir para 11 mil pés, que era a altitude do jato. E esse movimento foi tão brusco de subida que o Constellation, mesmo depois da pancada, ele ainda subiu um pouco antes de começar a mergulhar. No comando desse avião estava o comandante White. O mecânico de voo viu um monte de luz vermelha acendendo no painel dele, e essas luzes já estavam indicando que eles tinham perdido pressão hidráulica. O White tentou desacoplar os comandos hidráulicos para poder voar com cabo, só que já falei, né, os cabos tinham se rompido. A aeronave estava trepidando e iniciou o mergulho. E nesse mesmo mergulho ela fazia uma curva para a esquerda. A velocidade chegou a ficar tão alta que ultrapassou a velocidade máxima operacional em alguns períodos. 2 minutos depois do choque, o mecânico de voo contactou o controle de tráfego aéreo de Nova York e declarou Mayday, dizendo que eles tinham colidido em pleno ar e estavam com problema para controlar o avião. O controle de tráfego aéreo de Nova York começou a dar instruções de para onde ele tinha que virar para levar o avião até a pista de Nova York. Só que o comandante respondeu assim no rádio: a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Só fica de olho para ver onde a gente vai cair. Depois de 4 minutos, eles conseguiram recuperar o controle do avião usando só a manete dos motores. Eles perceberam que quando eles aceleravam os motores, agora pensa, você já está descendo e você acelera o motor, é um negócio contraintuitivo, né? Mas quando ele acelerava o motor, o nariz do avião subia. Quando desacelerava, o nariz descia. E essa curva para a esquerda que o avião estava fazendo direto, eles conseguiram manter acelerando mais os motores da asa esquerda do que da direita. E eles conseguiram manter um voo nivelado, depois de muito mexer nas manetes. Não nivelado, mas estava descendo a 500 pés por minuto, que é uma razão de descida parecida com que os aviões vêm para pouso. E a velocidade do Constellation ficava entre 125 e 140 nós. Apesar de todo o estresse que estava na cabine de comando lá, os caras tentando resolver isso, o comandante White ainda pegou o microfone e passou a informação para os passageiros. Qual que era a situação do avião, pediu para eles apertarem muito bem os cintos de segurança e pediu para todo mundo ler as instruções do cartão de emergência. Então o comandante sabia que não dava para voar daquele jeito. E aí decidiu levar o avião para o pouso, né, um eventual pouso, em um campo aberto que eles começavam a enxergar pelo para-brisa. Eles tinham 3 opções naquele momento. Ou seguir em frente e ir de encontro a esse campo aberto, só que tinha na frente assim, tinha um morro cheio de árvores. Ou tentava virar para a direita, que eles viram um lago na direita, ou virar para a esquerda e continuar procurando um lugar melhor. O copiloto disse que o lago estava fora de cogitação, porque ele sabia que muita gente não ia sair viva se eles pousassem no lago. E o comandante estava preocupado com os morros na frente. Só que antes de chegar nos morros, eles avistaram, assim, um pouco do lado esquerdo, tinha tipo um pasto. E aí eles falaram, vamos colocar o avião ali. Todos os 3 concordaram. Enquanto perdia altitude e o chão estava se aproximando, o White ainda falou a última vez com os passageiros. Todo mundo, posição de impacto, a gente vai bater. E bateram. O choque no pouso arrancou uma das asas, porque o terreno não era tão liso como eles pensavam. Então arrancou uma das asas e fez a fuselagem se partir em alguns pedaços. As comissárias tentavam ajudar os passageiros a sair por onde fosse possível. Só que uma das comissárias tinha quebrado algumas costelas e teve que ser ajudada por alguns soldados que estavam a bordo. Esses mesmos soldados tentavam soltar também um companheiro que tinha ficado preso no assento. O cinto não soltava. Só que eles não conseguiram soltar. E como já estava pegando fogo no avião, estava ficando muito quente, eles acabaram deixando o cara para trás e evacuaram o avião. Os pilotos que se feriram, o White ajudou eles a tirar pelo cockpit. Nesse tempo já estava chegando as ambulâncias para pegar o pessoal. E o comandante foi para trás para ajudar a sair mais um passageiro. E quando ele viu o soldado preso no assento, ele foi tentar soltar o cara também. A gente sabe que tem uma regra, tanto no mar quanto no ar, que o comandante é o último a abandonar o navio, ou o avião, né? Quem assistiu o Sully
deve se lembrar que ele foi o último a sair de dentro daquele Airbus quando teve o acidente no Rio Hudson. E o irmão desse comandante White, ele contou que durante um período que o White estava servindo a Força Aérea, ele viu um acidente com um bombardeiro em que o piloto conseguiu saltar, só que a tropa que estava dentro do avião não conseguiu saltar e acabaram morrendo na queda. E aí ele falou para o irmão dele que se um dia ele estivesse pilotando um avião e tivesse que alguém saltar de paraquedas, ele ia botar paraquedas em todo mundo, até em quem tivesse morto, antes de pegar um paraquedas e saltar. Aí no dia seguinte ao acidente, né, os bombeiros controlaram o incêndio no avião, aí foram fazer o rescaldo, né, e aí encontraram o corpo do White perto do corpo onde estava esse soldado preso no cinto. Então o cara sobreviveu ao acidente, só que ele tentou até o último instante salvar a vida do passageiro. Que diferença do White para o comandante daquele navio lá, o Vadabor do Katsu. Vocês lembram, né, do navio que inclinou e o cara saiu antes dos passageiros. O que causou a colisão, que foi feita a análise pelo órgão investigador, eles chegaram à conclusão seguinte: os pilotos do Constellation, como estavam voando muito perto da camada de nuvens, eles tiveram uma ilusão de ótica quando eles viram o jato se aproximando mais acima, porque as nuvens faziam tipo faziam uma montanha assim. E aí eles perceberam o avião mais baixo do que estava e acharam que estava na rota de colisão. Por isso eles puxaram o manche para subir e evitar a colisão. Só que quando eles puxaram, na verdade, eles entraram exatamente na altitude de colisão com o jato. Muito triste, né? Mas o importante é saber que estas colisões que ocorreram no passado, lá em 1960, 1970, serviram para aperfeiçoar, né, ou criar um sistema que todos os aviões possuem hoje em dia, os aviões comerciais. É até obrigatório ter esse sistema, que se chama TCAS, que é o Traffic Collision Avoidance System, ou seja, o sistema que evita colisões no ar. Eu falarei mais sobre esse sistema quando eu falar do acidente do Gol 1907. E esta foi a história de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E ler, né, para todo mundo ler os cartões de embarque, as instruções de... Cartão de embarque não, cartão de emergência.